Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Espírito da Verdade continuar nos intuindo em mais estas nossas despretensiosas reflexões em caráter de estudo. Como eu tenho dito reiteradas vezes, nosso objetivo aqui é apenas estudar. Eu apenas aqui compartilho este estudo que eu realizo para eu aprender e apenas compartilho para que deste modo eventualmente sirva de reflexão para quem deseja estudar, quem deseja conhecer um pouco mais sobre a Boa Nova. Eu opto por chamar de Boa Nova partindo do princípio que o Evangelho nos traz são boas novas. Aliás, na etimologia do termo, é esta a definição de Evangelho, uma boa nova. E por que eu estou enfatizando esta questão? Para que nós não confundamos ideias arcaicas, estereotipadas, com boa nova. Porque a boa nova precisa sempre ser nova. E então nós precisamos rever a forma da qual nós olhamos para este Evangelho, para que ele de fato seja uma boa nova. Senão ele vai ser um ruim velho, né? Ou um mal velho, se nós ficarmos tratando-o como algo ainda arcaico, como algo ainda muito superficial. Então, para que seja boa nova, precisamos tratá-lo como algo novo, interpretá-lo com o arcabouço mais recente, interpretá-lo com as traduções mais fidedignas e assim por diante, para que o Evangelho seja a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui no capítulo 7, item 11. É uma mensagem de Lacordaire, Jean-Baptiste Dominique Lacordaire. Ele vivera, ele foi contemporâneo de Kardec, embora aqui esta mensagem ela é recebida em Constantina em 1863, portanto 2 anos após o desencarne de Lacordaire. Lacordaire era jornalista, era educador e também era um religioso, ele era um líder religioso, ele era um padre, e então ele teve esse trabalho enquanto encarnado. Ele fazia parte da Ordem dos Pregadores. E é interessante porque nós vamos perceber nessa mensagem de Lacordaire uma espécie de pregação mesmo, né? E isso aqui eu estou chamando atenção neste ponto porque a pregação é a técnica mais utilizada de transpassar, de repassar a ideia da Boa Nova e talvez de certo modo a menos eficiente, porque ela acaba sendo muito confundida com um sermão, com uma repetição, com aquela monte de ideia que a gente despreza, que a gente não quer acatar, porque são espécies de pedidos sem meios de concretização, de realização, que nos tornam algo chato, algo desprazeroso mesmo, e a gente despreza. Mas o que eu quero chamar a atenção é pela riqueza que existe na essência desta mensagem de Lacordaire. Independentemente da forma, que eu disse que é uma forma comumente utilizada até hoje, inclusive, né?
darmos atenção à essência desta mensagem de Lacordaire, porque a essência é o que de fato importa. A essência não tem dependência da forma, a essência não tem rótulo, e a essência que nos chama a atenção e é aonde nós estaremos focados, ok? Bom, o item 11, intitulado O Orgulho e a Humildade, falará um pouco sobre o orgulho e a humildade, e ao mesmo tempo nós iremos refletir sobre o que vem a ser este orgulho e esta humildade. Dando início então. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Então, Lacordaire vem aqui para nos encorajar a seguir o bom caminho. Vejamos este encorajamento. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de poder nos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Então, aqui Lacordaire está observando que sem humildade não é possível haver caridade. Oh não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele, com A maiúsculo, que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Aqui eu quero fazer uma pequena observação ao termo profeta, porque quando nós falamos profeta, é muito comum isso ser entendido como associado ao aspecto religioso, ou seja, profeta é aquele que vem falar sobre assuntos ligados à religião, e não necessariamente, tá? É isso que eu quero enfatizar. Profeta, proferir, é pronunciar-se, discursar com algo que seja mais adiante da atualidade. Profeta é aquele que vem a falar sobre algo que está mais adiante do comumente falado. Isso é a definição simples, direta e objetiva de profeta. Tá? Isso é muito importante a gente atentar, porque aqui eu estou chamando o aspecto, retirando do núcleo religioso apenas para transportar a palavra profeta para o cotidiano. Porque o que eu quero dizer aqui é que às vezes nós poderíamos começar a analisar um profeta muito distante, de séculos distantes e regionalmente distante, portanto diferente da realidade minha cotidiana, e muitos são os profetas em seus variados graus por toda parte. Muitas são as pessoas que enxergam mais além, um pouco menos, e então talvez quando nós começarmos a perceber profeta como todo aquele que discursa mais além, é quando a gente começa a prestar atenção no primeiro degrau. Não adianta eu olhar para aquele que está no 30º degrau da escada. Eu tenho que trilhar desde a primeira. Então, eu observar um profeta que está na primeira, na segunda, na terceira, vai me ser muito mais útil do que eu olhar para um profeta que está no 30º degrau. Porque eu olho, que legal, ele está no alto, mas eu nem vejo quantos degraus tem à minha frente, e com isso, então, eu não tenho a menor chance de subir. Até desanimo em subir. Nossa, 30 degraus, eu estou fora, deixa eu viver aqui o meu cotidiano.
E às vezes olhar o profeta que está no primeiro, no segundo, no terceiro grau, é o que vai me dar condições para observar e perceber de qual maneira eu farei. Como eu costumo enfatizar, Allan Kardec, pedagogo, jamais se atreveu à contraditória proposta de dizer para as pessoas fazerem algo sem dizer como. Coisa que a mensagem aqui está fazendo bastante, né? Predominantemente fazer. Faça isso, não seja aquilo, sem falar sobre os meios. Não é o foco da mensagem. A mensagem, de fato, ela tem esta proposta de dizer para fazermos. Mas o que eu estou atentando aqui é que dizer para fazermos é o que mais a humanidade tem feito. E aqui eu estou atentando mais uma vez para o como fazer, que é o mais importante, que é onde os pedagogos jamais desalertam-se. Porque, aliás, por que a humanidade está acostumada a dizer? Porque a humanidade, muitos estão acostumados a dizer porque não são pedagogos. E aí é muito simples, querem que faça, acham que as pessoas têm que fazer, não sabem como, então ele apela para o pedido vazio, sem dizer o como. O pedagogo, ele articula meios e formas para oferecer ao educando a possibilidade de realização. Na verdade, o pedagogo é aquele que vai conduzindo o educando para fora. Olha que interessante. Ele não vai deixando a responsabilidade para o educando fazer. Ele vai coordenando, auxiliando para o educando fazer. Olha que interessante, logo o educando tem apenas como realização o fazer, e não o adivinhar, e não o se vira, né? Isso é proposta de professorado pouco competente na atualidade, que acha que aluno se virando é o meio, como se não existisse uma didática, como se quando falássemos em aprendizagem, em educação, não houvesse didática. Então, inexiste a atitude de pedagogos, de educadores de excelência, se vira, você vai ter que se virar, você vai ter que fazer, dá um jeito, procura, isso inexiste, tá? Pedagogos, educadores de excelência dão 100% os meios. Quando o educando não souber fazer, ele vai oferecer o meio de fazer. Aquele que se propõe a ser o educador é aquele que deverá saber todos os meios para o educando trilhar. Então, só fazendo esta observação, porque este é o objetivo da obra de Allan Kardec. Tá? Embora aqui tenha uma mensagem de Lacordaire, que falará bastante sem dizer como, mas aqui a gente está apenas numa página, num pequeno trecho da obra de Allan Kardec, aliás, uma obra de dezenas de livros. Então, só para a gente atentar a este ponto, para que não incorramos naquilo que a humanidade tem incorrido por muito tempo, predominantemente incorrido, ok? Dando continuidade. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Aqui eu quero chamar a atenção nesse comecinho de Lacordaire, né? O orgulho é o terrível adversário da humildade. Este pequeno trecho aqui ele é profundamente amplo. De fato, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Só que nós não entendemos isso. Nós não compreendemos isso com muita propriedade, com muita profundidade. Por isso predominantemente somos muito orgulhosos, porque nós não vemos isso como um terrível adversário. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é que todo sofrimento humano é porque somos orgulhosos, né? Porque o orgulho é como se fosse o irmão do egoísmo. O egoísmo robustece o orgulho robustece o egoísmo. E o que eu estou dizendo aqui é que todo o sofrimento que nós temos, por mais que nós não demos conta, por mais que nós não percebemos,
está ligado ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, embora aqui ele está falando apenas do orgulho, né? O que eu estou querendo dizer é que a gente não compreende isso comumente porque são fatores psicológicos realmente muito arraigados, muito profundos. Então a gente não percebe no cotidiano, tá? Mas é uma afirmativa completamente veraz e eu estou enfatizando este ponto porque o título é Orgulho e a Humildade e aqui eu estou começando a abrir uma possibilidade para compreendermos melhor o porquê este orgulho e esta humildade são temas de suma importância. Talvez o tema mais importante de nossas vidas seja entender o orgulho e a humildade, muito mais do que entender o altruísmo, muito mais do que entender o altruísmo e entender sobre a humildade, no sentido de que se nós não compreendermos isso, não haverá chances de sermos caridosos, de sermos virtuosos, porque pressupõe conhecer o que não é para eu saber o que é, porque senão eu vou me enganar no que é. Eu preciso conhecer o que não é, né? Numa fala de Maquiavel, para ilustrar a ideia, ele dizia que Nicolau Maquiavel dizia que era necessário ensinar o caminho do inferno para os homens, né? Porque assim eles saberiam chegar ao céu. É uma fala aparentemente sarcástica, mas ela, psicologicamente falando, ela é completamente procedente, né? Porque não adianta eu falar muito em caminho do céu desconhecido. Se eu não estou no céu, não tem como ensinar sobre o caminho do céu. Mas se eu já estou no inferno, já dá para eu dizer, olha, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, e consequentemente chegaria ao céu, né? É mais ou menos isso. E estou aqui analogando com a ideia de orgulho e humildade. Precisamos entender bem o que é orgulho para que nós tenhamos condições de compreender o que é humildade. Então, para compreender o que é humildade, eu preciso, na verdade, compreender bem o que é o orgulho. E esta é a nossa grande dificuldade. A gente acaba falando muito sobre humildade sem saber o que é orgulho. E aí, por isso que nós nunca... por isso que sentimos essa dificuldade de conhecer, de viver, de compreender a humildade. Porque, na verdade, temos que compreender primariamente o orgulho. E é porque exatamente não compreendendo o orgulho que nós o confundimos com humildade. E aí, muitas vezes, nós estamos assumindo comportamentos profundamente orgulhosos cotidianamente e estamos achando que estamos sendo humildes, tá? Então é por isso que Lacordaire começa dizendo que o orgulho é o terrível adversário da humildade, né? Porque ele se confunde com ela, é a antítese da humildade e acaba sendo aquilo que dificulta todas aquelas possibilidades que a humildade nos ofereceria. Bom, não incrementando muito Lacordaire, dando continuidade. Acreditavam que essas coisas eram devidas, né? A recompensa na terra, os títulos, as riquezas. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça, irrisão e cegueira. Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos, né? Então aqui ele faz uma recomendação para a gente não confundir nossas ideias e nossos cérebros, né, concebidas pelo nosso cérebro com a sabedoria das ideias de Deus. Aliás, isso é o que mais acontece, né? Por isso, tantas religiões, tantas filosofias distintas por todo o mundo, cada uma dizendo que Deus pensa de um jeito, né? É porque cada um atribui ao pensamento de Deus o seu próprio pensamento. Dando continuidade. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti fazem na miséria?
O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com estas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, lhe apertar fraternalmente a mão. Exclamarás: eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são iguais, mas se vós despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele, que não pediste esmolas? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, e se ainda te sepultas no teu orgulho, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Então aqui Lacordaire está dizendo, né, debruça humildemente sobre ti mesmo, né? Aquela proposta de autoconhecimento para nós aferirmos com mais profundidade acerca do quão orgulhosos estaríamos sendo, né? Aqui tem um momento interessante, né? Quando ele fala sobre o convite, né? Quando ele faz esse convite aos ricos, né? Para pensar nos irmãos que estão pobres, estão na miséria, né? É interessante porque aqui nessa proposta é aonde surge a possibilidade de autoconhecermos, né? Porque é através do espelho do outro, do próximo, que eu me vejo, né? Como que eu posso referenciar o meu padrão de vida, né? Como eu estou vivendo, o que eu tenho, o que eu deixo de ter, quando eu olho para o outro e vejo que outras pessoas possuem ou deixam de possuir no tocante a tudo, né? Então é quando eu me espelho e, embora naturalmente nós acabamos sempre observando quem está melhor, entre aspas, né, do que a gente, mas na verdade a gente conseguiria fazer uma leitura acertada, apropriada, quando a gente fizesse uma observação universal, considerássemos todas as pessoas, todas as situações, né, para que a gente tivesse uma noção mais acertada da nossa condição. E essa proposta de olhar para o outro é exatamente aquilo que nos faria reconhecermos-nos como iguais, né? No sentido de que, como ele fala aqui na mensagem, se despir é o mesmo, sangue é igual, né? O porquê que eu acho que eu deveria estar, por que eu estou numa condição melhor do que o outro? Por que eu acho que eu devo continuar nessa condição melhor do que o outro? Esta seria a reflexão. Por que eu julgo-me no direito de estar melhor do que tantas outras pessoas? Com base em que eu acho que eu preciso ter melhor situação financeira, ter melhor saúde? Com base em que? Não, eu peço para Deus me dar mais saúde, mas é Deus que então. Será que é Deus que me dá tudo isso, que quer tudo isso, né? Ou será que eu estou sendo o meu próprio Deus e decidindo sobre o que eu considero justo, o que eu considero melhor? Então é através deste olhar que nós iríamos refletir sobre estas coisas. Continuando. Orgulhosos, que fostes antes de serdes nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as elevais mais alto. Aqui é interessante, né, que ele sempre fala sobre, né,
talvez mais humildes que o último de vossos servos, né? Aqui está fazendo uma alusão a reencarnações, tá? Porque às vezes o Senhor é o Senhor, mas noutrora era escravo, né? Noutrora estivera em situações mais críticas, né? Mais submissivas ou subjugadas. Então aqui quando ele faz esta observação, continuando: todos os homens são iguais na balança divina, somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Este trecho aqui é ultra importante. O que distingue os homens entre uns e outros são as virtudes. As virtudes talvez, a virtude talvez seja a palavra-chave ou a ação-chave para de fato percebermos a Boa Nova como uma Boa Nova. Todas as vezes que falarmos de qualquer coisa desconsiderando a virtude, é quando nós incorreríamos numa série de vícios que os pregadores, os faladores, os líderes religiosos ou religiosos qualquer incorrem ao longo dos séculos, porque esquecem da virtude. Porque é exatamente quando eu esqueço da virtude que eu me arrogo a falar de Boa Nova sem viver Boa Nova. É exatamente quando eu esqueço de virtude que eu me considero na condição de ser aquele capaz e com condição de falar sobre Boa Nova sem viver a Boa Nova e achar que está vivendo. Este que é o grande problema quando falta virtude. Porque quando falta virtude eu acho que sou virtuoso. Isso aqui é um problema, né? Porque a princípio todos que se arrogam a falar da Boa Nova, ou falar acerca das leis morais, ou falar acerca de ética moral, são aqueles que naturalmente estão assumindo postura de virtuoso, né? No sentido de que, porque eu me acho na condição de ser aquele capaz de dizer aos outros, porque eu já me coloco na condição de saber mais, eu já me coloco na condição de ter mais condição. Senão eu iria ouvir o que o outro tem a me dizer, não iria falar. Agora, quando a virtude é desprezada, é quando eu acabo falando sem ouvir. E aí não se torna um diálogo, se torna um monólogo. E o grande problema do monólogo é que eu só estou falando comigo mesmo, né? No sentido de que, na verdade, eu estou falando para o outro, mas eu estou projetando a minha inconsciência sem receber a devolutiva do outro. Esta é uma das grandes dificuldades na atualidade de todos nós. A oração para Deus que muitos fazem é apenas um monólogo. É um petitório infindável sem ouvir a devolutiva. Então não é um diálogo, é um monólogo. E muitos acham que tem que ser assim mesmo, porque não tem como ouvir Deus. Eu tenho como eu falar verbalmente por palavras, as cordas vocais vibrando, mas não tem como eu ouvir a voz de Deus vibrando no ar também, seguindo a 1.300 km por hora. Enfim, quando eu não paro para ouvir esta devolutiva, que é quando eu estou desprezando a virtude, é quando eu desprezo o fato de que conversar com Deus, orar, é um diálogo, não é algo que eu profira indiscriminadamente um monte de petitórios e falei com Deus, conversei com Deus, né? Isso é um ato mecânico, isso é um ato, embora às vezes semi-mecânico, e muitas vezes até mesmo semi-mecânico. A questão é que se a criatura não é feliz, é porque é um ato predominantemente mecânico, embora semi-mecânico, muito mais mecânico do que não mecânico. O indicador, o medidor de estarmos dialogando com Deus é nosso estado de felicidade. Se estou dialogando com Deus, estou feliz. Se eu estou com um petitório infindável e tenho a impressão que ele não escuta,
que eu tenho a impressão que ele não me ouve, ou que ele está guardando para um dia, em dado momento, quando eu merecer, talvez ele fazer, tenho fé que ele fará, sei lá quando, é quando na verdade é um monólogo apenas, né? Porque eu não estou dialogando, eu não estou ao mesmo tempo falando e recebendo a devolutiva de uma fala, né? E é isso aqui que a mensagem nos coloca em reflexão, quando ela começa a dizer logo no início, né, orgulhosos, e ao mesmo tempo vem fazer uma observação que somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. A virtude é a chave do progresso moral, a virtude é a chave da felicidade. É compreendendo a virtude que nós vamos, a partir daí, compreender todas as outras coisas ligadas à Boa Nova. Se nós não compreendermos virtude antes de qualquer coisa, nós ficamos só numa repetição mecânica aqui para o resto da vida. Então a virtude é de suma importância para compreendermos, avançarmos, progredirmos na compreensão da Boa Nova, ok? Dando continuidade. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo, não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza, né? Então, a caridade e a humildade são os títulos de nobreza, e é estes, na verdade, que seriam as coisas importantes para o espírito imortal. Por isso que eu fiz esta observação da virtude, porque a grande riqueza do espírito imortal são as virtudes, né? E virtude aqui não estou falando de boa qualidade, tá? Porque a virtude também é muito confundida com boa qualidade, né? Ah, virtuoso é o fulano, ciclano, beltrano. Não, o virtuoso às vezes é o penitente, está lá na cadeia, né? É exatamente isso, porque virtude não está ligada à circunstância, está ligada à intimidade do ser, está ligado ao modo que ele faz todas as coisas. Eu vou dar já que eu dei essa ilustração, talvez um tanto profunda, eu vou dar uma breve elucidação. A virtude é aquilo que diz respeito ao quanto eu emprego. A virtude diz respeito ao quanto eu emprego por domar minhas inclinações, minhas más inclinações, e o quanto eu emprego para transformar, para realizar minha transformação moral. Observe que é virtude. É o quanto eu emprego para domar minhas más inclinações, o quanto eu emprego de tempo, de energia, de estudo, de abdicações, o quanto eu emprego para domar minhas más inclinações, o quanto eu abro mão de viver prazeres para domar minhas más inclinações, o quanto eu emprego para realizar minha transformação moral, o quanto de tempo, de estudo, de vivência, de dor e abdicação para realizar minha transformação moral. Isso é virtude, né? Estas coisas que eu faço para tal é onde estão as virtudes. E observe que isso independe de onde eu estiver, independe se eu sou um grande e renomado líder religioso ou se eu sou um penitente, um encarcerado conhecido como o mais perigoso do seu país. Independe. Porque a questão de esforço está ligado a mim. Porque talvez eu ser um grande líder bonzinho, é muito fácil eu fazer determinadas coisas, né? Aliás, é difícil às vezes eu não fazer. Agora, a virtude está exatamente no quanto eu emprego. E às vezes ser o penitente mais perigoso, entre aspas, né? Criminoso, que seja o rótulo que utilizem, é o que acabaria empregando mais, né? Então é possível que um penitente seja muito mais virtuoso do que alguém rotulado como um santo, né?
porque a virtude está ligada ao quanto eu emprego, ao quanto eu me abdico, ao quanto eu realizo, intimamente falando, não aos feitos exteriores, né? Porque às vezes se eu for, vou dar um outro exemplo simples, né? Se eu sou presidente de uma grande organização, se eu proferir 2, 3 palavras, um monte de bem acontece para milhares de pessoas. Aí fala, não, aquele homem fez um grande bem, tá, mas qual é o esforço, né? Qual é a virtude quando ele empregou para fazer este bem, né? E às vezes alguém faz um bem para uma só pessoa, mas quantos dias, quantas dedicações, quantas abdicações, quanta renúncia para fazer o bem para uma pessoa. Logo a pergunta, quem foi mais virtuoso? Aquele que disse 2, 3 palavras, simplesmente fez o bem para milhares, ou aquele que gastou, desprendeu energia, renunciou para fazer o bem para uma só pessoa? Quem foi mais virtuoso? Né? Então é nesse sentido que eu queria apontar para observar, porque nós confundimos muito quantidade com qualidade. Nós confundimos muito quantidade com qualidade, principalmente nas questões ligadas à virtude. E eu estou observando aqui que não tem nada, absolutamente nenhuma relação com virtude e quantidade. Tá? Virtude não tem nenhuma relação com quantidade. A virtude tem a ver com o quanto eu emprego de mim mesmo, quanto eu dou de mim mesmo, o quanto eu tenho consciência do que eu estou doando, deixando de doar. Observe que as virtudes é o que de fato o espírito imortal possui. Porque tudo mais externo, exterior, nada. Se ele fez o bem para milhares ou para uma pessoa, isso não é nada. O que é o quanto ele compreende disso, né? Isso é o que realmente possui algum valor concreto para o espírito imortal. Por isso as virtudes são tão importantes para compreendermos o que a Boa Nova vem a nos dizer, para que ela de fato nos apresente-nos como uma boa nova, ok? Dando continuidade. Pobre criatura, és mães e teus filhos sofrem. Estão com frio, têm fome. Vais, curvado ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Como é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. Olha que interessante. Lacordaire diz que inclina diante da mãe, né, que tem o filho passando frio, passando fome. Embora esta mensagem seja de 1863, muitos poderiam supor que estas coisas não acontecem hoje. Talvez de certo modo acontece muito mais do que 1863. Porque em 1863 a população planetária ela era bem menos do que hoje. Se hoje nós temos aí aproximadamente 8 bilhões, eu não sei ao certo em 1863, mas o que é curioso é que no início do século XX tínhamos menos da metade do que nós possuímos hoje, né? Porque o crescimento populacional ele é exponencial. Então a quantidade de pessoas que hoje passam fome e frio é muito maior do que a quantidade de pessoas em 1863. E acharmos que o que a televisão nos mostra sobre uma tal de tecnologia, sobre uma tal de civilidade, acharmos que o que a televisão nos mostra é real, é o que nos ilude acerca das realidades na nossa sociedade. E isso é algo muito comum, iludir-se com o que não é real, tá? Então aqui o que eu estou observando é que ele inclina diante desta mãe, porque esta mãe em si é uma mãe virtuosa. Esta mãe que é curvada com o peso da tua cruz para conseguir um pedaço de pão, esta sim é virtuosa. Como eu disse, o penitente, o encarcerado, que está empregando para transformar-se,
este sim é um virtuoso. E quantas vezes um líder religioso, na luxúria, na tranquilidade, na serenidade, nos salários altos e gordos, bem maior do que dos trabalhadores, da grande massa de trabalhadores do país, estão vivendo tranquilamente, serenamente. Obviamente, quero enfatizar aqui, não é nenhuma crítica, mas só para fazermos um comparativo, para compreendermos melhor o que é virtude. Que virtude não tem nada a ver com o cargo, não tem nada a ver com os feitos externos, não tem nada a ver com o que eu observo de mudança externa. Virtude está ligada à mudança interior. Tá? É isso que eu quero apontar apenas. Tudo bem? Então, dando continuidade. E tu que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. Às aves do céu ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração? Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vês passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Oh, cala-te, filha! Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste imundo em que estarias perdida, esperando a punição no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as suas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam sua casa, esse recinto de orações? E quem sabe, ó homem, se Deus vos concedesse essa graça, se não renegarias de novo como outrora? Se não acusarias de blasfemo por vir abater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez mesmo se não o farias seguir de novo o caminho do Gólgota? Olha que interessante, né? Aqui ele fala, né? Será que preciso que Cristo volte? E aqui é interessante. Será que ele ainda tem que expulsar os vendilhões do templo, né? Que maculam esse recinto de orações? Qual é o recinto de orações? Não é templo de pedra, não, tá? Recinto de oração é simplesmente em toda parte, uma vez que a casa de Deus é todo o universo. Bom, dando continuidade aqui. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro para a fabricação de um ídolo que abandonaram. Homens civilizados, fazeis entretanto como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade, para uns terrível e sanguinário, para outros indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria seus gostos e as suas ideias. Olha que interessante esta observação de Lacordaire, né? Pegando lá no Velho Testamento, Moisés, bezerro de ouro, aquele lero todo, que muitos até hoje ainda interpretam ao pé da letra,
mas é uma ilustração do que hoje nós estamos fazendo. Falamos muito no Moisés, no caso nosso de Jesus, né? Mas está todo mundo com seu bezerro de ouro aí, o indiferente, né? Terrível e sanguinário para uns, né? Indiferente ao interesse do mundo, e cada um com suas paixões, fabricando um Deus de acordo com sua vontade. Tá? É uma observação de Lacordaire. Continuando. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Aqui eu vou chamar a atenção. Bem com humildade. Não basta só bem. Esta é a chave. O bem sem virtude é um bem também, mas não é um bem tão bem. Não é um bem tão produtivo. Não é um bem que promovam as coisas. Então, fazei o bem com humildade. Fazei o bem com virtude. Esta é uma afirmativa muito importante de Lacordaire. Bem com humildade. Só bem não basta. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Agora me veio uma dúvida, a mensagem de 1863 ou 2017, né? Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente de sua clemência, que o enviado celeste vos encobre reunidos numa grande família, que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina que Ele vos trará, que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos e não obstante tão pobre de bons sentimentos, a nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Aqui é interessante, né? Insensíveis à voz dos Espíritos. Não falou encarnado, desencarnado não. Então pode ser os dois, tá? Mas não assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus vosso Pai, e então nós todos que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Meus amados irmãos, muita paz para todos nós.